Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então os estudos da noite, como sempre, com uma prece. Rogando a Jesus e aos mentores da casa, o amparo a todos nós que estamos aqui para receber, além das energias salutares, um pouquinho de conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus. Que possamos colocar sempre em prática no nosso dia a dia, nos fortalecendo, para que nós possamos nos desenvolver, evoluir, aproveitar a reencarnação. É uma oportunidade única que Tu, Jesus, possa sempre estar conosco, nos orientando, nos intuindo, mas que para isso nós precisamos estar sintonizados contigo, com os bons espíritos, com nossos anjos guardiães. Continue conosco, Jesus. Que o Teu amor e a Tua luz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Opa, comecei bem. Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz de Deus nos envolva, que os nossos amigos da corrente espiritual da Casa Paulo de Tarso nos auxiliem a fazer comentários que sejam úteis. Eu vou falar hoje sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado, como falou nossa irmã, Não separeis o que Deus juntou. E esse capítulo tem como base uma passagem do Evangelho de Mateus, em que os fariseus perguntaram para Jesus se era lícito um homem se despedir a mulher, mandar a mulher embora, ficar sozinho, porque Moisés tinha permitido que isso acontecesse. E o Cristo disse assim: não lesses que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou fêmea e macho, e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Então não separe o homem o que Deus juntou. O Kardec, no item 2 desse capítulo, diz que imutável só a lei de Deus. Tudo que é obra dos homens, diz ele, está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todas as épocas, mas as leis humanas se modificam de acordo com os lugares, com os costumes, com a evolução do pensamento, com a evolução da inteligência. No item 3 desse capítulo, ele diz que Deus quis que os homens não se unissem só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, que na verdade são os únicos laços reais. A gente pode se aproximar de outros fisicamente, mas laço de afeto só existe pelo espírito. Não existe afeição material de material para material. E ele ainda diz assim, se a perspectiva de uma cadeia insolúvel não aumenta o número de uniões irregulares, um dia se perguntará o que é mais humano, ou mais caridoso, ou mais moral. Se prender um ao outro dois seres que não podem mais viver juntos, ou se restituir a liberdade a eles. Ou seja, o Kardec está questionando essa indissolubilidade do casamento. Que ele fala um pouco mais a respeito disso nesses itens que ele comenta, e ele frisa que no início, quando os homens não se uniam apenas pelos laços de afeto, de fraternidade, quando nós não éramos tão submissos ao orgulho, à vaidade, à ambição, tão atraídos pelas coisas materiais, as uniões eram mais duráveis.
Então, é muito mais racional, mais humano que duas pessoas que já não conseguem conviver juntos, é mais racional e mais justo que se conceda a liberdade a elas. Né? Se já não se toleram, até porque a gente sabe que quando uma união chega ao fim, ou chegou ao fim, a capacidade das pessoas de conviverem juntas, e elas passam a se odiar, a gente está próximo de acontecer, inclusive, tragédias que a gente vê ocorrer com frequência. E à primeira vista parece mais racional, mais coerente, que um homem e uma mulher só estejam unidos enquanto perdurarem os laços de afeto entre eles. Se a afeição esfriar, parece natural que se afastem, né? Que não procurem conviver, já que o relacionamento já não tem mais não é tão agradável como no início. Além disso, nós todos precisamos aprender a amar a todas as pessoas, a todos os espíritos, a todos os seres da mesma forma. Um dia seremos assim. Então parece que uma união onde há um amor exclusivista, como uma união conjugal, parece na contramão das leis de Deus que nos encaminham para a união universal. Mas é importante comentarmos os motivos da união dos seres formando um casal e a importância dessa união para a evolução do espírito humano e para a evolução da sociedade terrena. Por exemplo, o que faz com que seres humanos queiram ter filhos? Quem os tem sabe que filho dá trabalho, dá incomodação, dá despesa, dá preocupação. Mas por que a maior parte das pessoas quer ter filhos? Isso está subordinado à lei do amor. Essa lei, como eu disse, um dia vai fazer com que todos nós amemos a todos os seres, independentemente da espécie, do grau de evolução. Mais tarde, então essa lei vai nos fazer amar não só os outros seres humanos, mas as outras criaturas da mesma forma. E quanto mais evoluída a criatura for, mais fortes serão os laços que terão a aprender a juntar essa pessoa, uni-la a uma outra pessoa. E entre nós, essa união, aos poucos, essa atração passa a transcender a ligação sexual. Ela passa a ser mais subordinada ao afeto, à afinidade, ao amor. Não que a atração sexual seja contrária às leis do Pai, não, elas fazem parte das leis de Deus e são um dos rudimentos da lei do amor. Mas tudo evolui. Por exemplo, para a nossa alimentação, antigamente, nós nos alimentávamos, além de utilizar vegetais, também de animais, e de uns se alimentavam dos outros também fisicamente. Evoluímos a ponto de hoje não aceitarmos mais o canibalismo. Daqui a pouco não vamos aceitar mais a gente se alimentar com os corpos de animais também. Tudo evolui no universo. Tudo tende à evolução, mesmo aqueles que não querem a evolução são forçados pelas leis do Pai a andar no rumo da evolução. Mas todas essas formas de amor que a gente conhece no nosso mundo não são o amor definitivo, verdadeiro, ao qual nós estamos destinados. Mas todas essas formas de amor, de afeto, de atração, levam a um dia nós desenvolvermos o amor verdadeiro. E o casamento, ou a união de dois seres, é um dos caminhos que a gente vai trilhar para isso. As uniões inconstantes, aquelas em que há uma troca frequente dos parceiros, embora eventualmente elas possam trazer satisfação, elas não nos ensinam a amar verdadeiramente. Porque amar não é apenas procurar satisfazer as nossas vontades. Amar é a gente se preocupar mais com o bem-estar daqueles com quem a gente se relaciona. Seja esse relacionamento frequente, diário ou eventual. Um dia todos nós estaremos nessa condição de nos preocuparmos em proporcionar bem-estar e felicidade a todos aqueles com os quais nós tivermos algum tipo de contato. Embora hoje
pelo nosso atual estágio evolutivo, a gente ainda se preocupe mais em usufruir nos relacionamentos humanos, como em todas as situações, nós procuramos basicamente o que nos dá mais satisfação. E o relacionamento conjugal é um exercício para esse convívio em sociedade. Os atritos, as divergências que ocorrem no lar, elas são uma amostra do que ocorre nos grandes grupos. Então, os lares são laboratórios que a gente vai realizando para desenvolver esse amor necessário para que a gente consiga aquilo que todo mundo busca, mas não encontra, que é a tal felicidade, e que não depende de satisfazermos as nossas vontades, não. Depende de nos harmonizarmos com as leis de Deus, e ninguém vai estar em harmonia nunca com as leis do Pai se não se preocupar em proporcionar bem-estar, a paz, a felicidade para o semelhante. O que pode não parecer não muito atraente é uma coisa extremamente irracional. Imaginemos, nós aqui somos 40, 50 pessoas, né? Se cada um se preocupasse só com o seu bem-estar, com a sua própria vontade, sem se importar com as vontades, com os direitos dos outros, nós estaríamos avançando, cada um sobre os direitos dos outros. Nenhum de nós teria mais do que um a seu favor. Mas se cada um de nós esquecer a si próprio aqui e nos preocuparmos cada um em proporcionar o melhor possível para todos que estão em nosso redor, cada um de nós terá uma turma de 40, 50 pessoas a seu favor e nenhum contra. Então, racionalmente, é muito melhor para nós nos preocuparmos com o coletivo, com o bem-estar de todos aqueles com os quais nos relacionarmos. E um dia isso vai acontecer. Há não muito tempo, as nações enriqueciam, não era pelo desenvolvimento tecnológico, pela educação, não. Era por se militarizarem e saquearem outros povos. Né? A tal ponto, nós éramos atrasados que os religiosos abençoavam os exércitos quando iam para as guerras, né? Como se Deus tivesse um lado entre uma pessoa e outra. Ele tem um lado que é o lado do bem. A preferência dele é uma só. Por nós, independentemente do nosso grau evolutivo, de sermos bons, maus ou mais ou menos, o Criador nos ama a todos nós da mesma forma. Que pai abençoaria um filho que fosse agredir outros? Mas nós não tínhamos capacidade para compreender essas coisas há poucos séculos atrás. Então nós vamos, à medida que vamos nos desenvolvendo intelectualmente, esse progresso intelectual vai desenvolvendo aos poucos o nosso senso moral. Nós vamos cada vez compreendendo melhor o que devemos e o que não devemos fazer. E com essa compreensão, nós vamos aos poucos tornando melhor o nosso convívio. Às vezes eu vejo pessoas dizerem que o mundo piorou, que o mundo está uma droga, que é só violência. Cada um vê aquilo em que se fixa mais. Quando a gente presta atenção nas coisas boas, a gente vê que tem muitas coisas boas no nosso mundo. E que, embora as pessoas que agem errado tenham mais espaço na mídia, elas têm por causa da nossa imperfeição, que gostamos de ver as mazelas alheias. Mas quem prestou atenção durante a nossa inundação aqui, vai me dar razão. Quantos milhares de pessoas arriscaram as próprias vidas para auxiliar, para salvar pessoas que eles nunca tinham visto. Eu não esqueço que eu vi vários e vários surfistas, jovens com 20, 30 anos, né, que a gente só pensa em gozar a vida. Não, com pranchas arriscando a vida para tirar pessoas de dentro d'água, para levar alimento, agasalho para quem precisava. Então, é necessário que o concurso do tempo nos auxilie a nos desenvolvermos intelectualmente, para que, mais desenvolvido intelectualmente, nós compreendamos cada vez melhor o que nos convém e o que não nos convém. Então, embora o convívio dentro de um lar seja complicado, esse convívio diário,
ele é necessário tanto para que a gente compreenda melhor o espírito humano, quanto para desenvolvermos aquelas qualidades que nos faltam e que sem elas nós somos espíritos que sofrem. Capacidade de perdoar, compreensão, tolerância, fraternidade, toda essa gama de qualidades que ainda nos faltam, são as causas de nós não sermos felizes, embora seja muito mais fácil dizer assim, eu não sou feliz por causa do fulano, ciclano, beltrano, mas não. A gente não é feliz porque não temos competência para isso. Mas à medida que vamos passando pelas diversas experiências que a encarnação nos proporciona, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, nós vamos nos tornando cada vez mais competentes para construirmos a nossa própria paz, independentemente do que esteja ocorrendo ao nosso redor. Quanto mais evoluímos, menos os fatores externos interferem na nossa paz. Então, essas qualidades que a gente tem que desenvolver, elas são muito mais fáceis de serem alcançadas no convívio familiar. E outra coisa importante nesse relacionamento conjugal, como diz o Kardec naquele texto que eu li, é a criação dos filhos, a educação dos filhos. Do ponto de vista social, é importante, de extrema importância, que os filhos sejam criados dentro de uma família bem estruturada, em que eles possam aprender com os pais, claro que com os conselhos, mas principalmente com os exemplos que os pais devem dar aos filhos, porque o exemplo é a melhor forma de se ensinar. Sempre que eu vejo essa questão de educação dos filhos, eu lembro que eu fui criado assim, eu não apanhei demais, embora acho que até achava que merecia ter apanhado mais do que eu apanhei quando era criança, porque eu era terrível, né? Mas, depois eu eduquei minhas filhas, fui menos agressivo com as minhas filhas do que foram comigo, mas depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu fui mais do que devia. E aí, quando eu eduquei 2 netos meus, eu nunca bati neles e eles me respeitavam mais do que a própria mãe, que às vezes batia neles. E eu lembro que uma ocasião, uma colega minha que gostava muito de cães e reclamava dos maus tratos dos cães, publicou um quadrinho onde tinha uma pessoa uma vara ameaçando uma criança. Eu prefiro infringir um código do Código Penal, não lembro agora o tipo, uma lei agora, do que tu crescer depois e infringir vários artigos do Código Penal. E aí eu disse para o Ricardo, então bater em animal não pode, bater em criança pode. E veio uma chuva de gente me xingando. E nenhum dos que me xingaram disse assim, eu nunca apanhei quando era criança ou adolescente. Todos que me xingaram é porque apanharam. Os filhos aprendem conosco com aquilo que a gente faz. Como é que os nossos filhos vão aprender, quando forem adultos, a se relacionar com a esposa, com o esposo, com o companheiro? Na forma como eles vão ver a gente se relacionar. Como é que eles vão tratar os próprios filhos? Da forma como eles vão ver, como eles foram tratados por nós. Então, para a educação dos filhos, é de extrema importância a gente ter a preocupação, claro que ensinar por palavras, mas principalmente com exemplos, e procurar nunca se contradizer naquilo que a gente diz para eles, o que às vezes não é muito fácil. Mas tem outro ponto que a gente precisa se atentar a esse respeito. Normalmente, quando a gente está no mundo espiritual, nós planejamos, programamos a encarnação, vamos ter, e os lances principais da encarnação, os pontos principais são programados. Boa parte dos casais que se encontram aqui na Terra não se encontram por acaso. Foram programados, eles programaram do lado de lá para se encontrar, para se auxiliar mutuamente ou para aparar arestas que ficaram de relacionamentos que não foram muito bem sucedidos. Aliás, sobre isso, e a gente vai comentar um pouco depois sobre esse livro,
o livro Vida e Sexo do Emmanuel é fantástico. Ele traz uma série de esclarecimentos, de nuances que a gente nunca pensou, nunca percebeu. Então, uma separação num casal pode significar a interrupção do cumprimento de um programa que foi estabelecido do lado de lá. É claro que nós somos imortais e Deus nos dá tantas oportunidades da gente corrigir os erros e fazer o que tinha que fazer, quantas nós precisarmos. Mas sempre que pudermos fazer nesta encarnação aquilo que foi programado, melhor para nós. Sempre que pudermos evitar de deixar para o futuro o que a gente pode fazer agora, é muito melhor. E com relação aos filhos, também houve um planejamento no mundo espiritual. Boa parte das vezes os filhos que a gente recebe aqui nessa encarnação são aqueles mesmos companheiros do passado que a gente ajudou a se desviar do caminho de Deus. E aí, por misericórdia do Pai, a gente tem não só a oportunidade de tê-los como filhos para reeducá-los, como as condições para isso. Eu tenho lembrado com frequência que os filhos, se eles nascessem adultos, como é que a gente ia poder comandar os filhos? Como é que ia poder auxiliá-los a mudar a maneira de ser? Não, mas eles nascem frágeis, não podem evitar o tipo de educação que a gente quer transmitir para eles. Podem até não assimilar, mas não tem como eles evitar, enquanto são crianças, que a gente dê algum tipo de ensinamento para eles. Aliás, sobre a questão de filhos, uma coisa que às vezes é paradoxal, como é que pessoas, quando começam um relacionamento, é um amor só, cada um vê o outro como se fosse perfeito, não tem problemas. Depois do casamento, às vezes a alma gêmea vira uma algema, né? Emmanuel, no capítulo 3 desse livro Vida e Sexo, observe o que ele diz a respeito. Em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, há a influência exercida pelas inteligências desencarnadas. Referimos-nos a espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente relacionadas para casamentos súbitos ou compromisso na maternidade e paternidade. O que ele está dizendo? Que os desencarnados que a gente programou do lado de lá para serem nossos filhos aqui, eles interferem no nosso relacionamento, no início do relacionamento. Tipo assim, olha como aquela moça é bonita, né? Fico buzinando no ouvido, que é o futuro pai, a futura mãe, né? E então eles ficam influenciando. Mas depois do nascimento, às vezes os dois não têm tanta afinidade entre si. E aí depois do reencarne deles, eles já não exercem mais essa influência. E aí as pessoas se veem exatamente como são. E como nós somos muito sonhadores, né, todo mundo que casa pensa em ter um mar de rosas. E não existe mar de rosas se a gente não construir um mar de rosas com as nossas ações. Né? Se nós nascemos para nos reharmonizar com aqueles com quem tivemos problemas, vai depender da nossa boa vontade, do nosso esforço para isso. E aí já não tem mais os filhos trabalhando a favor, e até o trabalho que a gente tem com a criação dos filhos, às vezes funciona contra, e aí ocorre, às vezes, esses afastamentos, como dizia o Lupicínio Rodrigues na música Namorados, como é que um casal de pombinhos transformou-se em 2 gaviões, às vezes acontece isso mesmo, né? Uma paixão avassaladora, depois vira um ódio terrível. Mas veja, sobre isso, sobre as divergências que podem ocorrer no casamento, observe o que o Emmanuel diz no capítulo 10 deste mesmo livro. Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente do outro, sem que a sua vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso com o agressor.
mas ele que não renunciem ao dever de amparar os filhos, principalmente se ainda são pequenos, porque isso lhes trará problemas à compreensão da vida, aos problemas que afligem a humanidade. O que ele está dizendo? Ninguém é obrigado a permanecer ficar junto daquele que lhe faz sofrer, mas como os nossos casamentos poucas vezes não são planejados do lado de lá, é importante que nós os tratemos com a responsabilidade necessária. Casamento não é uma colônia de férias. É uma abençoada escola em que nós vamos aprender a tolerar as imperfeições dos nossos irmãos, mas não nos enganemos. Nós também fazemos com que eles se esforcem para tolerar as nossas. E quando no relacionamento a gente só pensa no que eu posso me beneficiar, no que o outro ser pode me dar de satisfações, no que a outra pessoa pode atender das minhas expectativas, sem pensar do outro lado, o que eu posso fazer pelo bem-estar da pessoa que convive comigo, pela felicidade da pessoa que convive comigo, o relacionamento pode azedar. Inclusive, no relacionamento, e principalmente no relacionamento conjugal, é indispensável que nós utilizemos aquela baliza do Cristo. Só fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. E eu já vi muitas pessoas se queixando do cônjuge, e às vezes ficar pensando, mas quem precisa de consolo é o cônjuge. Porque a pessoa se queixa de alguém que ela pisa, que ela cobra. Aliás, sobre essa questão de cobranças, um comerciante não pode obrigar os clientes a comprarem dele. O que ele procura fazer então? Descobrir o que é que o cliente precisa, o que dá satisfação para o cliente, e procura satisfazer a vontade do cliente, fazer com que o cliente tenha interesse em comprar dele. Até mesmo por uma questão de interesse pessoal, nós deveríamos agir assim nos nossos relacionamentos. Se nós queremos continuar com a pessoa com quem nós convivemos, deveríamos agir assim. Procurar saber o que a pessoa precisa, de que forma podemos fazer com que ela se sinta melhor. E não pensar só o que eu posso exigir daquela pessoa. Até porque, quando a gente age de uma forma egoística, quer prender a outra pessoa, a consequência mais natural é o afastamento, porque ninguém gosta de ser preso. O ideal é que a gente faça a outra pessoa pensar que vai ser ruim não estar conosco e não tornar ruim enquanto ela está com a gente. E a baliza é sempre a mesma. O que eu quero para mim? É isso que eu devo fazer para o meu irmão. Mas eu dei um exemplo aqui há pouco tempo a respeito disso, porque a gente às vezes se engana. A gente pode pensar que amar o próximo como a si mesmo, só fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, é o mesmo que ser justo. E não é. É mais do que ser justo. Porque tem coisas que às vezes a gente acha que merece, mas que não gosta. Quando eu faço mal para alguém e eu sofro a consequência desse mal, se eu raciocino normalmente eu vou achar que foi justo. Mas só quem não está no seu juízo normal pode achar bom sofrer alguma coisa desagradável conjugal. Se usar essa baliza na casa em que a gente trabalha, na casa espírita, no trabalho que a gente tem, em qualquer lugar, a gente torna muito mais agradável o convívio, muito mais harmônico. É evidente que, como nós falamos antes, a separação, às vezes, conforme tal relacionamento, pode ser extremamente necessária para evitar um crime. Ou para evitar que o
casal continue no inferno e infelicitando a eles e aos filhos. Mas o ideal é que a gente encare o relacionamento do lar como o mais importante da nossa encarnação. É o convívio mais importante. E estejamos sempre procurando pensar o que é que eu posso fazer para melhorar o relacionamento com as pessoas com as quais eu convivo. Não tem como a gente se arrepender de ter procurado tratar os nossos semelhantes dentro de casa, na escola, na casa espírita, no trabalho, da melhor forma que a gente puder. Eu, nesses meus 50 anos de sessão mediúnica, nunca ouvi um único espírito se arrepender de ter feito isso. Mas já vi muitos se arrepender amargamente de não ter tratado os seus irmãos como gostariam de ser tratados. E isso não é uma obrigação nossa. Porque quando eu trabalho em benefício do relacionamento daquele lugar onde eu convivo, eu vivo melhor, o relacionamento fica muito mais agradável. Infelizmente, o relógio está mandando cala a boca, estourou nosso tempo, infelizmente. Espero que a gente tenha sido útil com esses comentários e lembremos que a nossa paz, a nossa felicidade está nas nossas mãos, não está nas mãos de mais ninguém, independentemente de quantas pessoas seja o número de pessoas que a gente convive. Sempre depende de nós. Mas temos que usar essa baliza. Só fazer aos nossos semelhantes aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Obrigado, meus irmãos.